Olá, gente. Este é um pequeno resumo que eu estou trazendo para vocês, onde eu falo da conversão de porcentagem, fração, número decimal e a representação geométrica. Vocês podem observar por essa imagem que eu coloquei aqui, esse GIF da Mila Pang, que quando um vai alterando, o outro vai alterando também ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer algumas conversões só para utilizarmos nas operações com as frações, tá bom? Depois com os decimais. Vamos começar, gente? São todas as conversões de racionais que nós podemos. Transformando frações, decimais e porcentagens, tudo entre eles, tá? Um no outro. Então, nós vamos começar com fração para decimal e depois o resultado para a porcentagem. A primeira fração apresentada é 1/20. Todas as vezes que nós vamos transformar uma fração em um número decimal, nós devemos dividir o numerador pelo denominador. 1 dividido por 20. 1 dá para dividir por 20? Não. Então, você vai acrescentar um zero e 0, o quociente. 10 dá para dividir por 20 sem quebrar? Também não. Então, você vai colocar mais um zero e mais um zero no quociente. Agora, o número que você tem é o número 100. 100 dá para dividir por 20? Sim, dá. Então, beleza. O que eu vou olhar agora? Eu vou olhar que no meu dividendo, no meu divisor, eu tenho zeros aparecendo. Dá para eu cancelar pelo menos um zero de cada lado, ó. Cancelo aqui e cancelo aqui. A minha conta acabou virando 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 menos 10 é igual a 0. Então, nós descobrimos que a fração 1/20 representa 0,05. Agora, nós vamos fazer a representação em forma de porcentagem. Quando nós vamos fazer uma porcentagem, a gente sempre toma alguns cuidadinhos. Que cuidadinhos são esses? Olha o quociente que nós encontramos. Primeiro, eu vou colocar aqui a representação, tá? Meu 1/20 foi igual a 0,05. Por favor, ignore todos os cachorros da vizinhança, tá? Enfim, agora vocês vão olhar o número 0,05 e vão ignorar a vírgula. Pronto? Que número que vocês estão vendo? 0,05. 0 à esquerda é exatamente isso que significa. 0 à esquerda não vale nada. A única coisa que está valendo aí é o 5. Então, quando a gente tira a vírgula desse número decimal, a gente fica só com o 5. Você vai colocar o 5 no numerador, passar um traço de fração. Nós estudamos as propriedades da divisão. Vocês viram que tem um número que, quando a gente divide por ele, dá o próprio número, que é o elemento neutro da divisão, que é o número 1. Então, você vai colocar o número 1 aqui. Muito bem. Em seguida, você vai olhar lá no decimal, depois da vírgula. Quantos algarismos nós temos? Vamos ver. O 0 e o 5. São dois algarismos. Então, ali do lado daquele 1 que a gente colocou lá embaixo, nós vamos colocar 2 zeros, porque são dois algarismos. Se fossem 50 algarismos, nós colocaríamos 50 zeros. Com isso, nós estamos lendo que número aqui? 5 dividido por 100, ou seja, 5%. Tudo bem? Mais um. 1/4. Vocês vão dividir 1 por 4. 1 dá para dividir por 4? Não. Então, eu vou colocar um zero aqui e 0, no quociente. Agora sim, 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 8 para 10, faltam
2. Quero continuar a minha conta, o que eu coloco? 0. Coloquei. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Agora, vamos fazer a transformação em porcentagem. 1/4 é igual a 0,25, que vai ser igual a... Vamos tirar a vírgula do 0,25. Sobrou quem? Isso mesmo, 25. 25, passa ao traço da fração, o número 1, e eu tenho quantos algarismos depois da vírgula? 2. Então, 2 zeros. Aqui, gente, vou mostrar para vocês que mesmo eu fazendo isso, as frações elas permanecem equivalentes. Como que eu vou fazer isso? Usando o método da borboleta. Mas vai ser bem fraquinho e bem rapidinho, tá? Porque eu já falei que eu não gosto de ficar falando dessas coisas não, porque já é passado. Vamos multiplicar. Olha aqui. 1 vezes 100 dá 100. E 4 vezes 25 também dá 100. É sinal que nós acertamos, que as frações são equivalentes. Agora, vamos escrever a porcentagem. Então, ele é igual a 25 sobre 100 é o mesmo que 25%. Agora, outro tipo de transformação. Dessa vez, nós vamos partir do decimal, vamos para a fração e depois para a porcentagem. Do decimal, 0,6. Na hora de escrever a fração, o que a gente faz mesmo? Isso, esconde a vírgula. Escondeu a vírgula? Que número que você está lendo? 0,6 ou 6? 6, né? Porque ninguém fala 0, né? Antes. Então, você vai colocar o 6. Coloca o 6 sobre o número 1. E tem quantos números depois da vírgula? Tem um algarismo só, tem só o algarismo 6. Por isso que eu coloquei só o algarismo 0. Então, a fração que eu tenho é 6 décimos, tá? Para que eu colocasse 2 zeros lá embaixo, eu teria que ter 2 algarismos depois da vírgula. Tudo bem, gente? Essa fração, ela pode ser simplificada. Como que eu sei que ela pode ser simplificada, professora? Ora, usando os critérios de divisibilidade. Nós já estudamos. O primeiro deles é com relação ao número 2. Todo número par é divisível por 2. A fração é 6 décimos. O numerador é 6 e o denominador é 10. Portanto, eu vou dividir por 2. Nós vamos encontrar 6 dividido por 2, 3. O nosso tracinho de fração. E aqui o nosso 5. Pronto, gente. Acabamos de transformar em fração e essa fração já está irredutível. Não dá para fazer mais nada com ela. Agora, vamos transformar a porcentagem. O que eu olho mesmo na porcentagem? Eu vou lá no decimal. Lembra o que eu falei do decimal? Ele é o 6 por 10, não é? Então, ele tem quantos algarismos depois da vírgula? 1. Vamos colocar mais um algarismo do lado dele para ficar com 2. Coloca um 0 do lado do 6. Lado direito. Que número que virou? Isso mesmo, 60. Então, a nossa porcentagem vai ser 60%. Olha como é fácil. Se fosse 0,06, seria 6%. Como é 0,6, é 60%. Esse 0,6 pode ser 0,6, 0,60, 0,600, 0,6000, 0,6 e um monte de zero. Quantos zeros vocês quiserem. Vocês vão estudar melhor isso em notação científica. Existe uma outra forma também de você encontrar a porcentagem por meio da fração. É por meio da fração equivalente, tá? Se a minha fração
ela é 6 décimos, e eu estou procurando uma porcentagem, eu sei que eu preciso de 100 do outro lado. Que número que eu trabalho com o 10 para virar 100? Isso mesmo, 10 vezes 10. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. 6 vezes 10, 60. 10 vezes 10, 100. Olha quem apareceu aqui, gente. 60 dividido por 100, ou seja, 60%. Tudo bem? Agora, um outro tipo de transformação. Agora, nós vamos partir da porcentagem. Olha essa porcentagem, que linda, 20%. Vou transformar em fração. Ai, professora, como é mesmo que eu transformo em fração? 20%. 20%, será que é 20%? É, 20%, muito bem. Aí eu olho a minha fração, vejo se dá para simplificar. Eu acho que dá, porque dá para eu pegar e cortar o zero em cima e o zero embaixo. Eu vou cortar, olha só, tô cortando. Isso. O que é que sobrou? 2 sobre 10. Muito bem, gente. Agora, 2 décimos é uma fração que a gente vê que são números pares. Então, significa que ela é uma fração que pode ser simplificável, dividida por 2. Então, eu vou dividir 2 por 2 e 10 por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a nossa fração de 2 décimos passa a ser 1/5, porque eu não vou ficar escrevendo a fração gordinha se eu posso reduzir ela, né? Tudo que a gente puder emagrecer, a gente tenta, né? Às vezes não consegue fazer o quê? Beleza. O que você vai fazer agora? Você vai escrever o decimal. Se é 20%, ele é 0,2. Se ele fosse 2%, seria 0,02. Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês um resuminho que talvez sirva para auxiliá-los. Quando eu digo talvez sirva, é porque pode auxiliar alguns e outros não. Por enquanto, esse vídeo vai ficar disponível para vocês direto. Depois de um certo tempo, eu vou retirá-lo, é evidente. Bom, se eu quiser transformar decimal em fração, eu faço dividido por 100. Se eu quiser transformar fração em porcentagem, eu faço também dividido por 100. E se eu quiser transformar porcentagem em decimal, eu também divido por 100. Então, veja, do decimal para a fração para a porcentagem, eu vou dividindo de 100 e 100, mas nessa ordem, tá? Agora, se eu quiser fazer o contrário, e se eu quiser transformar fração em decimal, eu multiplico por 100. Se eu quiser transformar decimal em porcentagem, eu vou fazer vezes 100. E se eu quiser transformar porcentagem em fração, eu vou fazer vezes 100. Tudo bem? Espero que isso tenha ajudado. Espero que esse breve resumo ajude realmente. Um abraço para vocês e vamos continuar com nossos vídeos, ok?